certo? Então agora a nossa aula está sendo gravada. Bom, de novo, obrigado, boa noite para todo mundo. Vou começar a nossa aula de número 2. Deem um joinha quando estão conseguindo ver o slide. Conseguindo ver o slide? Tranquilo? Beleza. Na última aula a gente falou um pouco da origem da Umbanda, né? Que é um assunto que a gente vai ter início e fim na primeira aula mesmo, que é mais uma repassada para a gente entender como que a gente chegou até aqui, como que a gente chegou até os orixás, como que a gente também cultua caboclo, erva, por que tem santo católico no meio, tem pessoal que chama algum de São Jorge, enfim. Hoje a gente vai falar um pouco mais de energia e dos 3 pilares. A gente conversou sobre os 3 pilares da vida na última aula, que é a fé, a diversão e o trabalho. E as suas intersecções, como que eles funcionam. E agora eu vou trazer um conceito que se chama egrégora. Não sei se vocês já ouviram falar de egrégora, mas é um conceito que a gente usa muito na Umbanda e que a gente via desde o tempo em que a gente conhecia pessoal católico, que fazia novena, que levava o santinho na casa um do outro e todo mundo vibrava pela mesma coisa. Vou começar do começo, senão vou começar a atropelar as coisas e aí a gente não sai do lugar. A gente pode analisar a energia e a motivação comparado com um átomo. Quem lembra aí da aula de física? Onde o próton é a energia positiva, que é o que fica aqui no meio. E é o início de uma vibração, tal como uma oração na fé, o esforço no trabalho e a diversão realizada de forma consciente e plena. Por outro lado, os íons representam a energia negativa, como a preguiça, as desculpas e o cansaço, que são desafios a serem vencidos para alcançar a vibração desejada. E os nêutrons são como nós, suscetíveis à ação tanto positiva quanto negativa. Então a gente tem num átomo tanto as vibrações negativas dos nêutrons que ficam rodeando, e o próton ali no meio, que é a energia positiva, que é onde a gente quer chegar. E nós somos os nêutrons, então a gente está suscetível tanto às energias positivas quanto negativas. Acredita-se que para cada aspecto positivo, existem negativos que devem ser enfrentados. Quanto maior a recompensa, mais barreiras surgem, o que mantém o equilíbrio da energia. Como, por exemplo, temos o objetivo de realizar nosso principal sonho, reconhecendo as inúmeras barreiras, mas também a grande recompensa que isso trairá. Enfrentar essas barreiras é visto como um sinal de que se está no caminho certo e que a recompensa está à espera. Vê-se a dificuldade como algo a ser reinterpretado, permitindo assim desfrutar da recompensa final. Imagina que você quer uma coisa muito, muito, muito positiva. Você quer uma grande viagem, você quer um grande emprego. E aí você começa a esbarrar em várias pequenas coisinhas que vão, ao mesmo tempo, te mostrando que você está nesse caminho, como parecendo que estão te impedindo de chegar lá. Então a gente tem que, quando a gente vai vencendo essas barreiras, tem que entender que a gente tem um princípio de equidade. Então tudo que é muito positivo tem coisas muito negativas para se manter neutro. E aí que entra a nossa responsabilidade perante as coisas que a gente acredita que a gente quer. Então as coisas negativas, por estarem rodeando, elas são muito mais próximas, muito mais fáceis da gente esbarrar do que da coisa positiva em si, que é o final. Então, pensando num exemplo simples, seria como ir a uma festa. Você tem um objetivo positivo, que é ir na festa, onde você vai ver as pessoas que você gosta. Mas para isso você tem que pegar o carro, você tem que enfrentar um trânsito, que às vezes você toma uma fechada, você pega um pouco de trânsito mais carregado, está acabando a gasolina, você tem que pôr gasolina no carro, você tem problema para estacionar, e a hora que você enfrenta tudo isso, você chega na festa e você esquece toda essa parte negativa porque valeu a pena. Então, a gente entende que as dificuldades, elas não são necessariamente para nos desanimar. Elas são também um indicativo de que a gente está no caminho
daquela coisa positiva que a gente quer alcançar, tá? Por enquanto, tudo bem? Perfeito. Voltando a falar, a nossa vida é composta pelos 3 pilares fundamentais e suas intersecções. E dentro de cada um, estabelecemos vários objetivos. Esses objetivos não são estáticos, nem possuem todos o mesmo grau de importância para nós. Eles ocupam espaços variáveis em nossas vidas, dependendo da sua relevância para nós. Quando um objetivo não se alinha a nenhum pilar, ele perde o sentido em seu contexto e deve ser descartado. Então, a gente vê aqui os 3 pilares, né? E coisas dentro dela de tamanhos diferentes. Então, dentro do pilar da fé, a gente tem coisas que são mais importantes para a gente e coisas menos importantes. Então, aqui, isso daqui tem algum sentido para a gente dentro da fé. Aqui tem algum sentido para a gente dentro da diversão. Aqui algum sentido dentro do trabalho. Aqui dentro um sentido dentro de uma intersecção, e aqui provavelmente são as coisas que a gente mais quer na vida, que estão no meio. Que além de ter uma importância maior, ela faz parte de todos os 3 pilares. Então, quando a gente tem um objetivo que começa a fugir daquilo que é importante para a gente, que ele não se alinha nem na nossa fé, nem é mais divertido, e nem é um trabalho que a gente deva fazer por algum motivo, aquela coisa se perde. Então, um objetivo assim, um exemplo besta é, imagina que você está jogando um jogo que para você é divertido. Aquele jogo começa a ficar tão maçante, 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 que aquilo lá não é mais legal. E aquilo sai daqui e vem para cá. Porque aquilo não é um trabalho, aquilo não exige fé, era só uma diversão que perdeu o sentido. Você deixa de jogar aquele jogo e ele não faz falta. Então, quando a gente percebe que a gente está fazendo alguma coisa que não se alinha nem um pouco a nenhum desses 3 pilares, talvez seja a hora de abandonar ela. Por mais que a gente já tenha colocado muito tempo, muita energia, a gente tem que sempre colocar o nosso foco naquilo que nos constrói de alguma forma. Nem que seja só uma coisa divertida para a gente passar o tempo, mas ela tem que fazer um sentido. Fazer por fazer, sem estar alinhado em nenhum dos pilares, aí é desperdício de tempo. As pessoas em nosso círculo social são semelhantes aos objetivos. Se elas não contribuem positivamente para nossos pilares fundamentais, se suas vibrações são dissoantes em relação aos seus propósitos, torna-se necessário reavaliar e possivelmente distanciarmos delas, seja temporariamente ou definitivamente. Tanto os objetivos quanto as pessoas são dinâmicos, elas evoluem com o tempo, ganhando ou perdendo importância e presença em nossas vidas e pensamentos. É essencial reconhecer essa fluidez e adaptar-se a ela para manter o equilíbrio e a harmonia na nossa jornada. Então, às vezes, a gente tem um amigo que é muito querido, que a gente sempre se diverte com ele, e aí parece que a gente começa a não ter mais aquela mesma vibração, não é mais tão legal sair com ele. E aí, a segunda vez, já não é nada legal sair com ele. E aí, talvez seja o momento de se distanciar, e tá tudo bem. Eu acho que a gente, como ser humano, a gente pensa muito na obrigação. Então, essa pessoa foi minha amiga, ela tem que ser minha amiga para sempre. Não, as pessoas vêm e vão, e a gente muda, as pessoas mudam. Eu já tive grandes amigos que hoje eu não falo mais. Eu já tive pessoas que até 2 anos atrás não eram só conhecidos e hoje são grandes amigos. Então a gente tem que abraçar essa fluidez da vida, do mesmo jeito que a gente falou sobre a fluidez da própria Umbanda e da própria religião, que ela vai se adequando a nós. Nós temos que nos adequar às coisas, mas as coisas também têm que fazer algum sentido para a gente. E sempre que a gente tiver alguma dúvida sobre o sentido dessas pessoas ou dessas coisas, a gente tenta encaixar ela nos pilares. Se não fizer parte de nenhum desses pilares, significa que talvez seja um momento de se distanciar, nem que seja temporariamente. Às vezes a gente está passando por um momento que a gente quer ficar um pouquinho mais sozinho, que aquilo lá não é mais legal, pode voltar a ser. Então, a gente entender, permitir o outro se distanciar e também se permitir se distanciar. Os relacionamentos humanos são tecidos com os fios de conexões compartilhadas.
E quando encontramos ponto em comum nos pilares de fé, trabalho e diversão, fortalecemos esses laços. Essa sintonia cria um ambiente harmonioso e agradável, onde as conveniências se tornam leve e enriquecedora. Ao adotarmos os objetivos de outros como nossos, com a expectativa da reciprocidade, solidificamos ainda mais essas relações. Essa dinâmica de compartilhar e apoiar objetivos pode manifestar-se em qualquer tipo de relação, seja ela romântica, familiar ou de amizade. A frequência com que nos encontramos fisicamente não diminui a força da nossa conexão. Isso é importante que a gente vai falar. Ao torcermos pela realização dos objetivos alheios, integramos nossas aspirações ao nosso próprio campo de fé, independentemente dos nossos caminhos se cruzarem diretamente ou não. Então, quando a gente tem... Imagina que aqui são dois indivíduos distintos, certo? Uma pessoa com seus 3 pilares, outra pessoa com seus 3 pilares. E aí, o que é uma intersecção aqui de trabalho e fé para esse daqui, é só de fé para essa daqui. E tá tudo bem. Tem coisas em comum entre elas, mesmo tendo coisas que não. Então, quando a gente tem uma conexão com uma pessoa que é assim, a gente fortalece a amizade. Às vezes, isso pode ou não se tornar um relacionamento. Isso pode nos atrair de familiares um pouco mais do que de outros. E esse laço, ele é um laço invisível que ele independe da gente estar perto de uma pessoa. Eu acho que, assim como eu, vocês também têm um amigo, ou uma amiga, ou uma familiar que você gosta muito, que vocês têm uma conexão muito forte, que vocês não veem faz muito tempo. E você quer que tudo seja do bom e do melhor para essa pessoa, que você tenha um carinho, essa pessoa se alinha com seus princípios, com seus objetivos. E aí você deseja isso para ela, deseja isso para ela, deseja isso para ela, deseja sucesso, e em algum momento essa pessoa te liga quando você está pensando nela e você fala, nossa, você não acredita, eu estava pensando em você. Essa linha de energia, ela chega até as pessoas, mesmo estando longe. Pode demorar um pouco mais se estiver mais longe, pode demorar um pouco mais se essa pessoa estiver um pouco mais ressabiada, não estiver num momento tão propício a recebê-la, mas ela chega. Então, às vezes, a gente tem pessoas queridas que a gente lembra que a gente quer tudo de bom para elas, que a gente sente uma saudade, tudo, e não tem mais contato, mas a gente emana aquele carinho e fala, meu, tomara que você esteja bem. Então, isso é o princípio de você estar conectado a uma pessoa onde os dois têm pilares em comum. Aprofundando essa ideia, podemos considerar que a fé compartilhada cria uma rede de apoio emocional e espiritual, onde as esperanças e sonhos de uns se entrelaçam com os dos outros, criando encorajamento mútuo. A diversão compartilhada é a celebração das alegrias da vida. Quando nos divertimos juntos, reforçamos os laços sociais e criamos memórias que servem como cimento das nossas relações. O trabalho compartilhado reflete o compromisso com o crescimento e o progresso coletivo. Ao colaborarmos em objetivos comuns, construímos uma base sólida para o sucesso individual e coletivo. Deixa eu só autorizar a Aninha para entrar. Boa noite, Aninha. Você vai pegar o carro andando, mas depois eu vou te mandar a aula gravada para você ver o início, tá? E voltando, o equilíbrio entre esses pilares é essencial. Devemos buscar harmonizar nossas interações e aspirações dentro desses 3 pilares, promovendo um crescimento que seja benéfico tanto para nós quanto para aqueles ao nosso redor. Assim, a evolução pessoal torna-se reflexo de nossas ações positivas e da capacidade de influenciar e ser influenciado de maneira construtiva pelos outros. O que isso quer dizer? Tem pessoas, às vezes, que você só vai ter a fé compartilhada. Não vai ter mais nenhum ponto. E tá tudo bem, você pode ter aquela pessoa um apoio emocional e espiritual, onde vocês oram juntos, onde vocês conversam sobre a religião juntos, sobre espiritualidade, só que vocês não têm outros contatos. Do mesmo jeito que às vezes a gente tem alguns amigos que são só para diversão. Não sei se vocês têm aqueles amigos que você fala, nossa, eu adoro tal pessoa, mas essa pessoa é só para festa, não dá para falar sério com ela.
Não dá para desenvolver um trabalho com ela, não dá para falar de religião com ela. A gente só se diverte junto. Tá tudo bem também. Do mesmo jeito que às vezes a gente tem aquele companheiro de trabalho de algum tipo que o cara no trabalho é 10. 10. E você tem aquela relação com ele no trabalho 100%. Só que você não tem mais nenhum ponto em comum com ele. Então, dentro do conceito trabalho, tá tudo bem, tá tudo certo. Então, você tem um relacionamento bom. É uma coisa que gera frutos. Então, a ideia da gente analisar os pilares quando a gente tem um relacionamento com uma pessoa é sempre ver que tipo de frutos essa relação traz. Se é uma coisa boa ou se é uma coisa ruim. Sendo boa, a gente permanece. Sendo ruim, a gente vai embora. Eu vou falar mais de um tópico só, depois eu vou dar uma pausa para a gente conversar, para eu entrar no conceito de egrégora, tá? Quando os relacionamentos carecem de objetivos e valores compartilhados nos pilares de fé, trabalho e diversão, eles podem se tornar tensos e desarmônicos. A ausência de sintonia entre as pessoas pode levar a um ambiente pesado e desconfortável, onde a convivência se torna um fardo. Se os objetivos de uma pessoa não ressoam ou até mesmo contradizem os nossos, e não há esforço mútuo para alinhar essas aspirações, a relação pode enfraquecer. Relações que não são nutridas por objetivos e crenças compartilhadas tendem a ser superficiais e podem não resistir ao tempo. Então aqui você pega duas pessoas onde o que é mais importante para uma não faz sentido nenhum para a outra. Compensação, isso que é muito importante para essa não faz sentido nenhum para a outra. São pessoas que naturalmente vão se afastando. Não tem motivo para você estar do lado de uma pessoa que não te enriquece em nada, nem te dá diversão, nem te faz feliz. Então, talvez seja o momento de deixar ir. Tanto definitivamente, como às vezes só por um tempo. Em tais circunstâncias, onde não há apoio mútuo ou interesse compartilhado, a fé desconectada pode levar ao isolamento emocional e espiritual, onde cada indivíduo segue seu caminho. Às vezes você tem uma pessoa que vocês compartilhavam alguma ideia de fé, ela muda muito bruscamente de fé dela, onde a fé que ela segue agora é totalmente conflitante com a sua. E aquele era o único ponto de ancoragem que vocês tinham. Não tem como essa conexão continuar. A diversão isolada pode resultar em prazeres efêmeros, que não contribuem para o fortalecimento dos laços sociais, deixando um vazio após o momento de alegria passar. Que negócio, você vai numa festa, tal, aquela pessoa enche a cara e acaba com a festa, e você teve um momento, ia ter um momento de diversão com ela acabou com tudo, ou você acabou com tudo, então não rola mais. Não é esse tipo de diversão que você quer. O trabalho solitário reflete um compromisso unilateral com o crescimento, onde falta de colaboração pode limitar o potencial de sucesso e realização. Mesma coisa no trabalho. Se só eu faço, você não faz, ou se eu acho que a gente tem que ir pela rodovia, pela Dutra, e você acha que a gente tem que ir pela Ayrton Senna, a gente não vai conseguir seguir o mesmo caminho. A desarmonia entre esses pilares pode levar a um desequilíbrio na vida, onde a evolução pessoal é prejudicada pela falta de integração e cooperação. O certo e errado podem se tornar relativos e a evolução pessoal pode ser comprometida por atitudes egoístas e prejudiciais aos outros. Portanto, é vital buscar relações e objetivos que estejam em harmonia com os nossos valores e que promovam o bem-estar coletivo e o desenvolvimento pessoal. Aqui entra a máxima de que é melhor andar só do que mal acompanhado, visto que temos que ser nossos principais apoiadores sempre e nos auto-inspirar a fazer aquilo que se encaixa em nossos pilares. Então a gente tem que estar muito alinhado conosco mesmo antes de tentar ter uma relação com a outra pessoa, e essa pessoa também tem que estar bem com ela mesma, para vocês crescerem juntos. Quando só um lado rema, o barco gira e não sai do lugar. Eu vou dar uma pausa, conversar um pouquinho agora com vocês, ver o que vocês entenderam, porque eu acho que é uma matéria um pouquinho difícil, e depois a gente entra para o conceito de egrégora. Vamos começar? Vamos tentar ser um pouquinho mais sucinto, fala uma outra coisinha, mas porque hoje a gente tem bastante coisa na aula, eu só não vou exigir que a Bárbara fale, porque ela tá com a gargantinha ruim, mas depois ela me manda escrito se ela tiver alguma coisa, tá? Vou seguir os quadradinhos da minha tela, vou começar pelo Sérgio e pela Verônica.
Começa você. Eu achei interessante esse equilíbrio que você fez entre duas pessoas, né? Quando elas têm algo em comum e quando elas não têm algo em comum. Eu acho que nós fazemos parte de um corpo no universo onde nós somos integrantes desse corpo. Estar com a pessoa não é necessariamente uma escolha que a gente possa fazer se a gente não tem nada em comum com ela. Mas ajudar uma pessoa que esteja precisando da gente, mesmo a gente não tendo uma afinidade muito grande, eu acho que faz parte do sentido de ser humano, né? Sim. E as pessoas hoje, o que a gente percebe é que elas estão se afastando de uma coisa muito importante, que é o conhecimento, né? Elas estão obtendo muita informação e pouquíssimo conhecimento. Isso é ruim porque, às vezes, o relacionamento meu não vai dar certo com outra pessoa porque eu estou errado. Eu vou precisar mudar alguma coisa. E não é por falta de personalidade, por nada. Simplesmente a forma como eu fui criado, a maneira como eu vivo, me faz achar que aquilo está certo. Até que alguém me prove, ou a vida me prove que aquilo não está correto. Né? E principalmente aquela atitude intempestiva que você colocou aí, do amigo que foi com você para se divertir, encheu a cara e estragou a festa de todo mundo. Quer dizer, foi uma fatalidade naquele dia. Agora, se a gente for riscar todas as pessoas que cometem um erro, uma fatalidade, a gente vai ficar sozinho também no mundo. Né? Então, é importante também saber analisar o porquê aquilo aconteceu, certo? Sim. Mas eu achei muito interessante essa correlação, e principalmente a correlação interna nossa entre o que a gente gosta de fazer, o que nos faz feliz, né, o que nos diverte, se aquele trabalho que a gente faz é útil para a gente. Aí vem de encontro com aquela sistemática, né? Às vezes eu preciso trabalhar em algo que eu não gosto para poder me divertir e ter fé. Porque aquele ganho que eu vou ter naquele trabalho vai me ajudar a isso. E às vezes o trabalho, ele entra muito nisso também, né? O trabalho é o que você às vezes tem que fazer porque tem que ser feito. Você colocou uma coisa importante, quando só o trabalho é importante entre duas pessoas, é o tipo da pessoa que você não deve jamais, em momento algum, abrir a sua vida particular para ela, porque a questão é só profissional. Exato, e tá tudo bem também. Uhum. Não, lógico. Quanto a isso, se ele for um ótimo companheiro de trabalho, para a gente está ótimo. Quando você falou assim, um fato isolado daquela pessoa que foi beber, tudo que a gente fala aqui é de uma constância de valores, não de fatos isolados, tá? Certo. Então, é que a pessoa que isso acontece uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e a pessoa, aquilo é o divertido para ela, e não é para você. Então, a gente sempre que fala de energia, tudo, a gente nunca fala de fato isolado, porque a gente pode não estar bem em um dia específico, e naquele dia a gente ser um inferno, às vezes até com a gente mesmo. Mas vibração e é o que a gente fala, estar alinhado a um pilar não é um dia, não é às vezes uma semana, não é um mês, é uma frequência. Então a gente tem que entender essa frequência. Às vezes essa frequência a gente entende um dia, aquela pessoa que mudou, virou a chave e que agora aquilo é o importante para ela. Então a gente deve ver se está alinhado, se é o que é importante para a gente. Não analisar o fato, analisar a frequência. Ok. Verônica? Então, né, pai? Então, eu estou na busca dessa frequência, né? Na Umbanda, né? E em outro espaço do qual nós conhecemos, né? E você falando, dando um exemplo, você falou, às vezes a gente tem tudo em comum com aquele amigo, com aqueles, né? E tem hora que parece que as coisas meio que são eliminadas, né? Essa frequência, essa energia, né? Então, ou você tem vontade de ir embora, ou de não ter ido aquele dia. Estou falando do espaço de uma gira, tá? Que é uma coisa muito comum aqui, né? Então, às vezes, eu fico pensando nisso, né? Se eu estou certo, você entendeu? Às vezes, né? Quando você fala dessa frequência, dessa energia, né? E assim, por quê? Porque eu não estou falando só da energia em si, mas do que é falado, da forma que a pessoa vai se colocar lá na frente, aquele dia,
Então, eu falei assim, meu Deus, será que ela está falando de uma maneira que eu acho que, sabe, não tem nada a ver com esse espaço, não é mesmo, né? Ou será que sou eu que, né, não fui preparada para isso, né? E aí entra nessa questão, entendeu, né? Eu não deveria ter vindo, que pena, vim e não me saí feliz, porque não houve aquela troca, como você mesmo falou. Aí você Assim, diz, mas dá um tempo, né? E depois volta de novo. Aí realmente ainda esse tempo ainda não foi dado, né? Mas é uma coisa interessante isso que você falou, né? Dá um tempo, né? Porque às vezes não é uma energia que tem que se acabar, né? fique onde você fica bem, se afaste do que não te faz bem e só volte se seu coração mandar. Ponto. Tá bom? Entende? Vamos passar para a Laine. Eu, assim, me espelhei muito e recentemente no trabalho. Eu trabalhei 31 anos no mesmo local, num posto de saúde. Faz 2 anos que eu saí e parece que eu nunca trabalhei lá. Tem pessoas que eu já esqueci o nome, não me relacionei mais, e tem algumas que eu não vejo, mas que eu sinto a presença, e ela também sente, assim, uma energia muito grande entre nós, e não necessariamente estarmos falando todos os dias. Uhum. Foi muito, assim, não dá nem para explicar, porque você, 31 anos convivendo, às vezes, todo dia com as mesmas pessoas, e quando eu saí de lá, eu nunca mais nem voltei e saí de boa, assim. Me relacionava bem com todo mundo. E Mas era aquela frequência, né? Tem pessoas que é só pro trabalho e tá tudo bem. Aquelas pessoas fizeram um sentido durante aquele tempo. Dentro do exatamente. trabalho eram queridas, foi uma coisa boa, e quando você saiu, acabou ali e cada um seguiu sua vida. E essas pessoas que tinham mais além do que o trabalho são essas que você manteve o contato, porque não era só o trabalho puro. Então, quando a gente analisa o pilar puro, dificilmente a gente consegue ter uma constância com alguém, porque o pilar puro ele é muito mais uma tarefa do que necessariamente uma vibração nossa, né? É. Então, só o trabalho é um pilar puro, então é fazer. Vários itens. Eu tive amiga que era amiga mesmo, não de frequentar a casa, mas assim, amiga mesmo, de você conversar, conviver todos os dias, e de repente aquilo esvaziar e as pessoas falam: Nossa, mas vocês não são mais amigos? Mas não teve motivo. Se simplesmente esvaziou. E tá Então, tudo certo. um exemplo de um grupo nosso de estudo, eu, minha irmã, e elas eram em mais 4 irmãs, que na pandemia todo mundo ficou meio, se afastou, e que até hoje a gente se fala quase que diariamente, mesmo não estando presente. É Porque muito. ainda existe uma vibração em comum, né? Fico muito. Entendeu? O que que é esse alinhamento do objetivo junto com outras pessoas que não estejam nem necessariamente presentes fisicamente? Exato. E talvez tenham pessoas até que não estão mais nesse grupo, mas que são lembradas com carinho, e esse carinho chega, esse carinho vai até elas. Mas nos apoios, quando elas tiveram problemas de saúde com a mãe, quando nós tivemos com os nossos pais, e não estando presente, mas nossa, é assim, é uma presença mesmo de energia, sabe? Então, vários itens que você falou aqui, eu fui lembrando de várias situações da vida mesmo. Que bom que fez sentido. Mãe Renata quer falar alguma coisa? O Andrezinho acordou. Eu acho que o Andrezinho acordou. Rose? Posso falar? Pode. Então vamos lá.
Eu lembrei de uma chefe que eu tive, que ela era procuradora-geral da Advocacia Geral da União, onde eu trabalhei. E eu aprendi tanto no trabalho com ela, mas tanto, que eu tenho um carinho muito grande por ela. E ela era da Cristã do Brasil. Pensa, uma espírita roxa trabalhando com uma pessoa da Cristã do Brasil. Nem televisão ela tinha. Ela não se depilava, ela tinha o cabelo comprido e ela tinha a convicção e a crença dela. E eu tinha a minha. E lá eu trabalhei a minha vida toda. E era um respeito tão grande. E uma outra amiga de trabalho, ela era mais espírita do que outra coisa. E a gente nunca se afinizou no trabalho. A vontade que eu tinha, às vezes, era aquela pessoa muito preguiçosa, que deixava tudo para mim, e tinha dia que eu tinha vontade de socar. Não socava porque eu não podia, mas vontade às vezes não faltava. E o que eu lembrei quando você estava explicando? Que hoje, essa grande amiga que me ensinou tudo no meu trabalho, eu tenho muito menos contato com ela do que a espírita que eu continuo até hoje falando, dando bom dia, boa tarde, boa noite. Então, eu comecei a lembrar quanta gente ligada pela fé que continuou na minha vida. Porque a fé continua fazendo sentido e o trabalho não. É, E a fé dessa outra pessoa que no trabalho era muito querida era muito dessoante com a sua. muito. Então, quando uma coisa é muito dissoante, seja em um dos pilares ou uma intersecção com outra, dificilmente a gente consegue manter uma relação saudável com alguém. Então, não digo que a gente, poxa, eu tenho amigos evangélicos, eu tenho amigos católicos, tenho um amigo que é pastor, só que a gente tem a nossa forma de culto dissoante, mas nossa fé não é. Então, eu brinco com ele, eu falo, ó, reza por mim na tua igreja, hein? E ele fala pra mim, então toca um ponto pra mim na tua. Acabou. Ele nunca vai vir no meu terreiro, eu nunca vou na igreja dele. Mas a gente tem esse carinho, e não é dissoante ao ponto de que você falou, de ser uma coisa assim nociva. Então, quando um ponto é muito nocivo, a gente tende a se afastar, mesmo quando o outro é muito bom, muito presente. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Isso é Aí, ao um mesmo ponto que tempo, eu eu quero falar pensei muito, que tá tudo como bem é, se afastar de pessoas. e como é diferente também quando é o âmbito familiar e quando não é. Porque quando não é, você se distanciar, você fechar uma porta, não, mas a pessoa não tem nada a ver com você, né? Então você começa a ir por um caminho e a outra pessoa vai por outro. Se não é da família, é muito mais fácil. Quando é da nossa família, aí é muita paciência, muito entendimento, exige muito mais da gente, é o que eu falo sempre, né? É uma Você força, tocou é num uma ponto fé, é o que trabalho, é a diversão. Se você for pegar, muita gente da família, às vezes eu não tenho tanta afinidade, tanto assim, quanto eu tenho com um amigo aí de 20, de 30 anos, né? É uma coisa natural. Mas eu não vou me acontece aprofundar muito. muito, porque eu acho esse assunto um pouquinho complicado, ainda mais eu que sou filho de Ogum, que sou muito direto. Eu falo muito para Renata assim, eu tenho muito parente que não é família e muita família que não é parente. Como eu. Então, a gente tem que se preocupar com quem é família, não com quem é parente, tá? Então, deixar um parente que a gente não tem afinidade nenhuma aí é igual deixar um desconhecido. Complicado é quando é alguém que é família, mas mesmo assim a gente tem que trabalhar para deixar ir. Se tudo for dissoante, eu falo que eu tenho muito mais gente que é família que nunca foi parente meu. E eu tenho parentes meus que eu não falo desde 2019. Então, e eu não me cobro de falar com eles. Então também não se cobrem, tá? Por laço sanguíneo.
a coisas que vocês não querem, não podem, não gostam. O bem-estar de vocês é maior do que qualquer laço sanguíneo. Eu tenho certeza que vocês têm conhecidos, amigos que são muito mais família para você do que muito parente. Eu brinco com a Renata que a gente tem 2 tipos de amigo. E a situação é a mesma. Você liga e fala, matei uma pessoa. Tem aquele seu amigo que vai falar, meu Deus, o que você fez? A polícia vai te pegar, não sei o quê. E tem outro que só vai falar, meu, tô indo com a pá. Então fica junto daqueles que estão com a pá, tá? E não matem ninguém, por favor. Obrigado, Rose. Cauã, você, dá uma palhinha. Ah, peraí, que eu acho que o Cauã já volta. Mandou mensagem. Bárbara, depois você me manda escrito, tá? Vou esperar. Quero que você me mande o que você achou dessa primeira parte. Boa noite, Aninha. Tudo bom? Será que tá conseguindo me ouvir? Boa noite. Tudo bem com você? Tudo e vocês? Tudo ótimo. Eu vou te mandar depois a aula para você pegar o início, porque esse da aula aqui é matéria, 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 matéria. Mesmo a gente tendo conversado um pouquinho. Perfeito. Mas fica tranquila que eu sei que você é minha família que traria a pá. Não, não tenha dúvida. Na hora que você falou isso, eu comecei a rir aqui e procurar a pá já. E eu sei que você também é a minha família que traria a pá. Eu tenho até jardim. Ah, então, eu também tenho, não tem problema não. Vamos lá, vamos continuar agora que a gente vai falar sobre o conceito de egrégora. Perfeito. Então agora a gente falou muito sobre 2 pessoas, certo? Sobre relacionamento interpessoal, entre você e um amigo, entre você e um parente. E quando são vários indivíduos? Quando indivíduos se unem em torno de um propósito comum, eles criam um poderoso campo vibracional que pode impulsionar a realização desse objetivo. Esse fenômeno, conhecido como egrégora, é amplificado pela quantidade de pessoas que compartilham a mesma intenção. A egrégora que pode ser observada em diversas situações, como um culto religioso, onde a fé coletiva é palpável. Em estádio de futebol ou concerto musical, onde a alegria e a energia do público são contagiantes. Em ambientes de trabalho, onde as equipes alinhadas comprometidas alcançam resultados notáveis. No entanto, é importante reconhecer que nem todas as egrégoras são positivas. Assim como podem ser formadas para promover crescimento e evolução, também podem surgir com intenções destrutivas e negativas. Essas egrégoras negativas são caracterizadas por uma vibração que busca destruição ou prejuízo em contraste com as egrégoras positivas que vibram com a intenção de elevar e construir. Para aprofundar mais, egrégoras positivas são aquelas que se unem às pessoas em torno de valores construtivos, como amor, solidariedade e cooperação. Elas fortalecem os laços comunitários e incentivam ações que beneficiam o coletivo. Egrégoras negativas formam-se quando as intenções são baseadas em sentimentos como raiva, inveja ou medo. Elas podem levar a conflitos, divisões e até mesmo a atos de violência. O equilíbrio das egrégoras é essencial buscar um equilíbrio promovendo egrégoras que contribuam para o bem-estar coletivo e evitando aquelas que possam causar danos. Isso requer autoconhecimento, discernimento e a capacidade de se afastar de influências negativas. A conscientização sobre a natureza das egrégoras e o impacto que elas têm em nossa vida é um passo crucial para a construção de uma sociedade mais harmoniosa e evoluída. Ao escolhermos conscientemente participar de egrégoras positivas, contribuímos para um mundo melhor. Então, o que acontece? Quando a gente começa a vibrar uma coisa, várias outras pessoas estão vibrando aquilo também. Isso para o bem, isso para o mal. Então, a gente vai numa gira, aqui.
Ó, hoje é gira de cigano, vamos se conectar com mãe Egunitá, vamos conversar com ciganos, vamos mentalizar prosperidade. Todo mundo aqui entra numa vibração pedindo a mesma coisa. Então aquela energia, ela é amplificada. É o que eu falei, acho que das novenas. Não sei quem teve família católica, e eu lembro muito da minha avó, que no final do ano tinha uma imagem do menino Jesus que ia pulando de casa em casa e todo mundo se reunia na casa de uma pessoa, levava um bolinho, orava à tarde, comia um bolinho e todo mundo saía. Aquilo gera uma egrégora, um campo vibracional maravilhoso. É o que eu falo, não existe religião ruim. E então quando a gente vibra aqui positivo, poxa, você vai melhorar, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, a gente amplifica o nosso poder de energia, de magnetismo. Que é o que acontece aqui, ó. Dá uma olhada no. Todo mundo está conectado pelo mesmo campo da fé. Então esse pessoal aqui provavelmente está em alguma coisa religiosa. Se todo mundo tivesse conectado pela diversão, eles poderiam estar no estádio de futebol. Por que o efeito campo no futebol ele é real, ele é palpável? Se você está num local, às vezes, com 30, 40 mil pessoas torcendo pela mesma coisa. Imagina 40 mil pessoas torcendo pela mesma coisa. Imagina você tem uma prova para você fazer e tem 40 mil pessoas torcendo para você conseguir, para dar certo. Você acha que essa energia não vai ser muito forte e vai chegar para você? Então, a gente vê, eu gosto muito dessa aula que me foi passada pela espiritualidade porque ela tem conceitos de física. Então, é mais energia sendo movimentada. Do mesmo jeito que quando a gente está com ódio, a gente tende a se conectar a uma egrégora negativa. Por isso que se vocês pensarem na frase orar e vigiar o tempo todo, é para não entrar em egrégora negativa. Você toma... Eu gosto muito do exemplo do trânsito. Você toma uma fechada no trânsito. E aí você xinga aquele cara. E você xinga e você não percebe, e você dá uma fechada em outro cara que te xinga. E aí tá todo mundo xingando, todo mundo vai bater. E quando bater, aquilo vai ser um catalisador para uma explosão. E se você simplesmente tomasse essa fechada, olhasse e falasse, obrigado, Deus, não bateu, tá tudo certo, vamos seguir. Você quebra o padrão. Do mesmo jeito que se todo mundo estiver rezando, poxa, vamos, meu pai Oxóssi, dá prosperidade para todo mundo aqui, dá prosperidade para todo mundo aqui, você vira e fala, mas tal pessoa é bem preguiçosa, né? Não trabalha. Você não está quebrando a energia dos outros, você está quebrando a sua. Então a gente tem que tomar muito, muito cuidado com as egrégoras que a gente participa, em qualquer um dos pilares. Então você pega aqui, por exemplo, a egrégora do trabalho, que a gente falou positivo, você pega um pessoal, às vezes, numa ação social, numa ONG, vamos recolher ração para cachorro. E todo mundo começa a ligar para todo mundo, fala, você não consegue mandar R$10, ou comprar um quilinho de ração aqui e colocar teu nome. E aí liga para outro, e a hora que vê lá tem 1 tonelada de ração. Todo mundo estava trabalhando com o mesmo intuito. Do mesmo jeito que se todo mundo trabalhar com o intuito destrutivo, a gente tem aquelas correntes que a gente ouve falar da macumba ruim, vou destruir seu emprego, vou destruir sua vida, não sei o quê. Você acha que aquele instrumento, não vou chamar pai de santo, porque eu acho que pai de santo tem que fazer o bem. Mas aquele ser que está se conectando a uma egrégora, que não é de pessoas vivas, é lá do umbral, lá das zonas mais trevosas, qual a energia que essa pessoa emite? Como que algo vai dar certo na vida dela? Do mesmo jeito que quando a gente pega e fala assim, poxa, vou pegar um exemplo, a minha gatinha não tá bem, então tá bom, eu vou fazer uma oferenda aqui, faz você também, pede pro pessoal aí orar por ela. Olha o que 3, 4, 5 pessoas fazem. Então imagina se a gente se unir, se o ser humano tivesse um pouco dessa consciência para se unir, para participar de egrégoras positivas somente. O que poderia acontecer no mundo? Que diferença, né?
Podemos exigir isso dos outros? Não, mas podemos fazer nossa parte. Tem mais só 2 slides, eu já vou passar, a gente tem nosso último bate-papo. Que é a importância da intenção e do foco. A atenção aos nossos pensamentos é um aspecto crucial para moldar nossa realidade. A energia que emitimos, seja positiva ou negativa, operem em frequências semelhantes, mas direções opostas. Por exemplo, ao desejar que não chova, paradoxalmente estamos focando na chuva, quando seria mais eficaz se concentrar em visualizar um dia ensolarado. A assertividade e direção do pensamento aumentam a chance de manifestar o resultado esperado. Tem uma frase que fala, o universo não entende o não. Então, quando você quiser alguma coisa, queira aquela coisa. Não falar, não chove, não chove, não chove, não chove. Aí começa a chover, você fala, caramba, falei tanto de chuva. É lógico que choveu, então. Não é sua culpa que choveu, mas você vibrou aquilo, você pediu. É diferente se virar assim, nossa, hoje o dia vai ficar lindo, vai sair um sol, vai sair sol, vai sair sol. E aí, quando sai o sol, você fala, aí, ó, falei do sol. Então, vamos focar sempre no positivo, porque a energia do negativo e do positivo, elas são muito semelhantes em vetores opostos. Quando se trata de definir metas, é comum o erro de focar unicamente no dinheiro, esquecendo que ele é um meio para alcançar um fim, não um fim em si. É mais produtivo questionar o propósito do dinheiro em sua vida e o que ele vai deixar realizar. Por exemplo, almejar condições financeiras para viajar a um destino desejado canaliza o esforço de forma mais eficiente, evitando desperdício e dando clareza ao que é necessário para atingir esse objetivo. Então você não ficar aí, preciso de dinheiro, eu quero fazer um monte de coisa, eu preciso de dinheiro. Você fala assim, cara, eu quero fazer essa viagem. Essa viagem, se eu trabalhar X meses, eu consigo fazer. Então, o dinheiro vai me possibilitar fazer aquela viagem. Canaliza no que você quer. O objetivo aqui é, canaliza no que você quer. Objetivos nebulosos tendem a se perder, enquanto metas claras e bem definidas servem como bússolas para nossas ações. Saber exatamente o que quer é essencial para escolher o caminho correto. Além disso, a intenção e o foco diferenciam o tentar do fazer. Afirmar que se vai tentar algo pode subconscientemente incluir a possibilidade da falha, enquanto a certeza de fazer elimina essa possibilidade. Não sei se eu já tive a oportunidade de falar com alguém do tentar e eu do fazer. Mas meu Exu fala muito isso. Ah, você vai ter um pensamento mais positivo? A pessoa fala, vou tentar. Ele fala, então nem tenta. Nem tenta. Porque tentar, você já está dizendo que você não consegue. Ou você faz ou você não faz. Então vamos parar de pensar no tentar. Não simplesmente fazer. A gente tem consciência do que tem que ser feito. Se não deu certo, não deu. Mas não fica de, eu vou tentar melhorar, eu vou tentar não falar, eu vou tentar não fazer. Não. Vamos tirar essa nébula da nossa cabeça. Não existe tentar. Meta clara, sempre. E isso movimenta também a egrégora. Se a gente tem aquela coisa direcionada, bussolada, a gente não tenta, a gente vai. Eu falo, ninguém... Você vira para a pessoa e fala, pega um copo d'água para mim, eu tô com sede. A pessoa não fala, vou tentar pegar um copo d'água. Não, ela sabe que ela vai pegar. Não tem o erro, não tem o não conseguir pegar o copo d'água. Então a gente tem que pensar isso nas nossas ações. Comprometer-se com suas intenções e manter o foco são fundamentais para transformar pensamentos em realidade. A autoconfiança e a clareza de propósito são os alicerces desse processo. Estabelecer metas específicas cria um mapa mental que guia suas ações e mantém sua energia focada. A prática da visualização é uma ferramenta poderosa nesse contexto. Visualizar-se alcançando seus objetivos com todos os detalhes possíveis fortalece o compromisso com as metas e prepara mente e corpo para a realização. Celebrar cada pequeno processo é vital para manter a motivação e a confiança, pois pequenas vitórias acumulam-se e levam a grandes conquistas. Em suma, a intenção e o foco são forças transformadoras. Mantenha-se atento aos seus pensamentos, estabeleça objetivos claros, visualize suas conquistas e celebre cada etapa. Assim você não só atrairá o que deseja, mas também construirá um caminho gratificante rumo ao sucesso. A gente já falou isso da visualização. Tudo que acontece no campo físico ocorreu primeiro no campo mental.
Então, eu quero um carro, eu quero um Fiat Argo. Eu me visualizo dentro desse carro, eu me visualizo dirigindo ele, eu me visualizo comprando, eu me visualizo chegando com ele aqui em casa. E aí eu vou medindo, vou pegando meus esforços e canalizando para aquilo acontecer. Já aconteceu no mental, agora é só botar em prática, é só trazer para o físico. Essa é a aula de hoje. Eu acho que é uma aula com bastante matéria. Aí eu quero saber se vocês têm dúvida e se vocês querem falar alguma coisa. Se eu chamo um por um. Eu vou começar agora pelos quadradinhos que mudaram, então vai mudar a ordem. Aninha, Eu quero fazer só uma pequenina observação. Quando eu positivo o que eu quero e o que eu preciso, eu sempre mantenho na minha mente a frase: eu não tenho um plano B. Então o eu plano faço B dar é fazer certo o de plano A qualquer dar jeito. certo. Isso. Eu não tenho um plano B e eu não vou pensar num plano B. Perfeito. Plano B é o tentar, né? E o tentar Exatamente. assumir a falha. Então, se Exatamente. vocês pensarem E no plano B é fazer o plano A dar certo. A Aninha é isso mesmo. precisa. E é só isso. Perfeito, Aninha. Obrigado. Obrigada eu. Rose, Eu me lembrei de um curso que fiz há muito tempo atrás com a Delmar Franco, do Instituto Evoluir. E aí, quando você falou que o universo não entende a palavra não, você vê, pode ser 20 anos atrás, eu lembrei disso e eu costumo sempre usar. E ela falava assim, na época eu tinha filhos pequenos e a maior parte das pessoas também, que eram da minha idade, então a gente estava tudo na mesma faixa etária e as crianças pequenas. Então ela falava assim: nunca fale para o seu filho, olha, não esqueça de levar o lanche. Diga para ele, lembra e pega seu lanche. exato. Então, são detalhezinhos que a gente vai usando, né? Olha, não vai esquecer o chinelo. Não, leva o chinelo. Não esquece a blusa. Não, leve a blusa. E aí você falou, eu lembrei. Eu falei, nossa, isso foi muito útil. Muito útil. Minha mãe sempre falava que o universo não tem senso de humor. Então a gente nunca deve falar assim, nem vou tentar, nunca vou ter isso mesmo. O universo fala, então tá bom. Não vai. Amém. É o que a gente fala, aí passa um anjo e fala amém, a culpa é nossa mesmo. É isso aí. Obrigado, Rosi. Laine, Então, na sua fala, assim, eu lembrei de vários fatos. O importante é o equilíbrio, só que este equilíbrio é muito difícil quando existe o coletivo. Então, você falou assim, de corrente do bem. Quando teve a enchente do sul, nossa, teve uma corrente ali do bem maravilhosa, mas tinha a outra corrente que puxava para o mal, vamos dizer assim. Uma outra coisa também que me veio, que a Mameto fala muito quando a gente vai na nossa casa lá que a gente frequenta, quando é de Xangô. Ela fala, Xangô é o orixá da justiça, mas não peça justiça para ele, peça vitória, porque a cobrança vai ser grande. Então, a gente tem que realmente sempre vibrar, tentar, né? Não usar a palavra tentar, mas vibrar para o bem. Mas existe também esse outro lado do mal, que algumas seitas religiosas, né? Que vai, não sei, vai envolvendo, que houve, né? Seitas aí que as pessoas se suicidavam. Então, este equilíbrio, eu acho que a gente tem que estar em constante vigília mesmo, né? orar e vigiar o tempo todo. Exatamente. Existem, é o que você falou, existem as egrégoras de ambos os lados, mas é uma responsabilidade nossa saber em qual que a gente vai estar.
É. Você falou de Xangô, aqui na nossa casa a gente tem um ditado que é um pouquinho diferente. Xangô é o orixá da justiça. Então peça justiça, não vingança. Ela fala para pedir vitória. Não, eu entendo assim, peça justiça porque ele sabe o que é justo. E às vezes o que é justo não é o que eu quero. Eu brinco com a Renata que o Xangô é o único orixá que eu tenho medo. Porque eu tenho medo de ser injusto. Então eu já pedi justiça para Xangô e entreguei na mão dele. E me veio uma coisa totalmente diferente do que eu queria. E aí eu peguei, ajoelhei na pedreira e falei, obrigado, meu pai. Porque eu coloquei na mão dele, eu sei que aquilo era o justo. E quando eu aceitei a justiça de Xangô, e não a minha vingança, ao mesmo tempo que ele me tirou com uma mão, ele me deu muito mais com a outra. Então, quando a gente fala de Xangô, tenha esse carinho pela nossa visão, tá? Casa do irmão, regra do irmão. Na casa que você vai, peça vitória. Mas aqui a gente sempre pede justiça e acata a justiça de Xangô. Porque ele vê tudo. Eu brinco que uma coisa assim, qualquer coisa que aconteça, existem 3 lados. O lado de um, o lado do outro e a verdade. A maioria das vezes a verdade é bem diferente dos 2 lados. Então, mas é muito o que você fala. Quando a gente vibra pelo bem, a gente tem a certeza que está injustiçado, a gente pede justiça para Xangô e entrega na mão dele. É um orixá que eu falo assim, que ele tem uma... A gente tem que ter uma responsabilidade muito grande, né, de invocar. É. A Renata mandou aqui, ó. E ser injusto nem sempre é sobre o outro. Não podemos ser injustos com nós mesmos. Palavras do próprio Pai Pedro. Então, quando a gente fala de injustiça, que às vezes a gente quer vingança, às vezes a gente quer vingança contra nós mesmos. Então, quando a gente pede para Xangô, a gente pede para ele ser justo até nós conosco mesmo. Certo, Lene? Certo. Gostou da aula? Sim, maravilhosa. Então, tá bom, obrigado. Sérgio, Verônica? Né? É aí a Renatinha comigo, né? E com muitas que fizemos lá para a mulher, do Dia Internacional da Mulher, né? De uma corrente, com toda uma O orientação. sagrado feminino, né? Exatamente. E foi a primeira vez que eu experimentei algo assim, né? E assim, tive sabe, a sensação inteira, né? De todas as pessoas que estavam envolvidas, de começo, meio e fim. Então, para mim, isso foi, assim, fascinante. Foi uma egrégora, né? Isso que Exatamente. acho que o conceito da egrégora se faz muito É. presente nesse ritual. Mas, assim, muito interessante, porque, assim, eu fui orientada pela Renata e eu não sabia das outras pessoas. Eu só tinha que colocar o meu sim, o meu não, se eu iria realmente arcar com o compromisso e fazer tudo o que ela pediu, se eu desejava ou não. Desejo. E deu para sentir, né, o quanto foi positivo e a presença dessa energia toda naquele momento, né? E Bacana. quando você fala do campo de futebol, né, assim, até mesmo, como eu falei anteriormente, de entrar realmente no espaço, né, numa gíria, né, então está todo mundo ali, né? Então, muitas vezes, eu estou desconectada com aquilo, não é, o todo, né? É uma E egrégora onde você não se vê parte. E tá tudo bem. É só uma egrégora onde não tá vibrando a mesma coisa que você vibra. Aham. E uma coisa que, assim, um cumprimento simples, né? O meu neto, você conhece, né? Ele não sabe orar, né? Mas ele tem essa curiosidade quando ele me vê orando,
pedindo, né? E nós estávamos lá viajando e choveu, né, um dia inteiro. E ele falou assim, vovó, vamos pedir para o Papai do Céu não parar com a chuva, não ter chuva, né? E esse não é uma coisa que me seguiu a vida inteira. Eu acredito que só na universidade mesmo, através da psicologia, entendeu? E assim mesmo para os outros. Eu ensino, né, esse contexto ruim do não, né? Mas o santo de casa não faz milagre. Agora, com banda, eu estou aprendendo a fazer para mim. Porque É para muito os outros, eu sei dar a interessante. receita perfeitamente bem, como fazer o bolo, entendeu? Mas para mim, eu não estava fazendo. É Né? muito bom que a Então, gente viu questões da psicologia, né, dentro da religião, e é o que eu falei na primeira aula. Eu quero que vocês questionem, porque tudo que é falado aqui foi estudado não só no campo da fé, mas foi estudado em todos os campos, então o que vocês trazem de psicologia também é muito, muito válido. exato. Obrigado, viu, Verônica? Então, e deixa eu só terminar aqui. Aí eu cheguei para ele, eu pedi, falei assim, porque senão, né, vem dos pais, não Verônica, não Verônica, não Verônica, né? E não pode, não deve, e é pecado, e é não, não é mesmo, né? Na minha época era proibido até, desculpa, sonhar, fazer o que você falou. Eu estou imaginando, né? Porque para mim muito cedo foi Papai Noel não existe. Não existe quem traga, entendeu? Né? Existe você trabalhar, você pôr. Então, é uma forma de dar não, né, para uma criança assim, bem concreta, né? E eu falei para ele assim: não, vamos fazer o seguinte: vamos fazer 2 frases e você vai repetir, né? Obrigado, Papai do Céu, né, por ter dado toda a chuva de hoje para as flores, para o mar, né, para deixar o dia mais limpo, menos poluído, né? E eu já quero agradecer para você, Papai do Céu, que amanhã, né, o sol que você vai me dar vai deixar todas as borboletas, as flores mais felizes, tal. E aí no dia seguinte não choveu. E ele falou assim: olha, nossa oração resolveu. Eu falei: tá vendo? Porque nós agradecemos a chuva, né? E antes de vir o sol, nós já dissemos para o Papai do Céu o bem que o sol faria para a natureza, né? Mas se Perfeito. fosse a minha mãe já falava assim: não, entendeu, né? Que vai, não, sabe, do céu só cai água mesmo, né? E acabou. Bacana. E você vê que exemplo preciso, né? Vivenciado agora há pouco. Não cai milagre, né? Só cai avião e chuva, né? Então, assim, Avião não, pelo amor de Deus. né? Assim, aquela coisa do sonho, né? Ser algo que não que é você. Por que você está sonhando, né? Você está sonhando. Vamos dizer na minha época que eu me formei, né? Por que você quer ser psicóloga na Zona Leste? Coisa de rico. Para quê? Aí a pessoa que mais deveria me dar os parabéns, que era o diretor da escola, porque eu ter passado na universidade, ele chegou e me deu os pêsames. Meus pêsames. Aí entramos de novo naquilo de que a gente tem que ser, antes de tudo, nosso principal apoiador, né? E aí Deixa eu eu dar uma não sou cortadinha, o meu senão principal a gente não... apoiador, mas como no final de tudo, né? Eu tive o prazer de apresentar para ele meu consultório e meu êxito também. Ele estava vivo para ver tudo isso, no sentido, não sei se é correto, mas eu fiz questão, né, de anos depois mostrar que os pêsames dele nada me interferiu, né? Perfeito, Verônica, obrigado, viu? Sérgio, umas palavrinhas rapidinho. Eu achei interessante
essa aula de hoje, porque ela me abriu os olhos para algumas coisas interessantes, né? Quando a Rose falou do lugar que ela trabalhou 30 anos e saiu de lá e pouca diferença fez, vamos dizer que até hoje, eu trabalhei 18 anos numa escola, e quando eu saí de lá, uma amiga minha falou para mim assim, aprenda uma coisa, esse ambiente faz parte do seu passado. Se você ficar preso a ele, você não vai para lugar nenhum. Então, saiu por essa porta, não volte nem para uma festa. E por incrível que pareça, uma coisa que eu percebi é que eu fiquei 18 anos, eu tive férias, muitas férias, que o professor tem férias 2 vezes por ano, né? E eu percebi que nenhuma das pessoas que trabalhavam comigo, a gente saía junto, a gente tinha coisa em comum fora do trabalho. Então, é o que a Rose falou, né? Foram 18 anos de afinidade com o trabalho. Era uma equipe maravilhosa, mas só para o trabalho. Houve alguns momentos, claro, de ir no sítio de um, se reunir um grupo de pessoas e tal, mas a afinidade mesmo era mais do trabalho. Então, hoje você me abriu os olhos para essas coisas. A gente tem que pensar que a nossa vida é feita de momentos. E que você falou uma coisa muito importante, vamos tentar fazer parte de egrégoras que ajudem o ser humano. Eu não sei se você lembra daquele livrinho que eu pedi para você ler, do menino, a toupeira, o cavalo e a raposa. Quando perguntam para ele, o que mais me impressionou naquele livro foi justamente a primeira pergunta que a toupeira fez para ele: o que você quer ser quando você crescer? No livro não fala isso, mas no filme fala: eu quero ser gentil. Aí eu fiquei pensando, se todo ser humano fosse gentil, o mundo seria maravilhoso, né? Então a gente tem que fazer a nossa parte, né? É tudo que a gente pode fazer. Exatamente. Então eu fiquei muito feliz que essa aula de hoje foi de um engrandecimento assim absurdo, principalmente nessa visão de começar por nós e terminar com um grupo, né? Uma egrégora. Depois eu vou mandar a apresentação para vocês, se quiserem dar mais uma lida, se tiver qualquer dúvida, mas o conceito de egrégora é importante, muito importante, principalmente dentro da Umbanda. Pode ter sido que, principalmente aquelas interligações que você fez, eu vou prestar bem atenção, principalmente na minha com outra pessoa e a minha com um grupo de pessoas, né? O único perigo que eu acho que a pessoa não deve saber fazer perguntas, ela não deve saber responder, ela deve saber fazer perguntas. Muitas vezes você falou uma coisa importante. Ouça e questione o que você está ouvindo. Sim. A pessoa que está ali, que nem você falou do pai de santo, né? O pai de santo que trabalha para o mal dos outros, você não classifica nem como pai de santo. Eu já não classifico nem como ser humano. Mas é uma escolha dele, eu não preciso seguir a escolha dele, eu tenho que seguir a minha. Não é isso? Por exemplo, a Umbanda, uma coisa que eu aprendi agora, e estou aprendendo, que eu entrei na Umbanda e não tenho pressa de aprender nada. Por quê? Eu sou um novato, então tem muita... Você que já é um sacerdote, tem muita coisa para aprender, imagina eu. Por isso que a gente tem mais umas aulinhas aí, só mais eu sei que nada sei, mas a minha amiga Renata hoje, na aula de hoje, né, ela entrou na minha mente, né, com aquela experiência, né? Que bacana. Então, foi para mim bastante válido para entender o processo daquele dia que nós tivemos diante das suas palavras, entendeu? Perfeito. Depois, melhor acho que a Laine, a Rose... e tudo que eu passei, a experiência. Depois a Laine, a Rose, a Ana, a Bárbara, acho que não tiveram contato com esse ritual do sagrado feminino. A gente vai fazer novamente no final do ano, na força de Iemanjá, e quem toca é a mãe Renata. A gente vai conversar com calma, e aí vocês falam com ela. Obrigado, Sérgio. Obrigado, Verônica. Obrigado, querido. Escutar o Cauã, porque ele não conseguiu falar no meio. Será que fala alguma coisinha agora? Ele está vivo. Você tem que levar a pá. Mas Renata tá com o Andrezinho. Não dá para falar. Cauã tá desenrolando umas coisas lá no freezer que chegou na casa dele. Bárbara, se puder abrir a câmera só para dar um tchauzinho. Ele tá ruimzinha da garganta também. Mas foi essa aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou subir depois ela para o YouTube. Eu mando para vocês de novo, junto com o material.
Qualquer dúvida, vocês me falam. E dia 29 eu vou dar aula aqui de novo. Ah, tá. A Bárbara também tá com o meu afilhadinho dormindo e a luz tá apagada. Mas espero que você tenha gostado, filhota. Qualquer coisa depois você me manda, tá bom? Obrigado a todo mundo. Dia 29 tem de novo. Dia 23 é a gira. Não esqueçam de ver lá o que vocês podem levar e de preferência escolher alguma coisa que ninguém colocou ainda pra gente fazer uma gira bem bonita de cigano com a força de Mãe Egunitá. Tchau pra vocês, boa noite. Quero só tirar umas dúvidas com a Aninha depois que vocês caírem. Beijo pra vocês, ótima noite. Até a próxima. Até dia 23. Boa noite a todos, um grande beijo, boa semana. Igualmente. Para nós. Tudo bom, Aninha? Não conseguiu ver o Tudo, e início, você? né? Meu som tá tão baixinho. Não conseguiu ver o início, né? Depois eu vou te Não, não mandar. consegui. Eu vi até que você me mandou uma mensagem, começo ou não, mas Uhum. desculpa, eu ainda estava em atendimento. Imagina, imagina. Depois eu vou te mandar. O que você achou da aula? Adorei, perfeito. Interessante, né? Muita Conceito de, coisa para todo mundo pensar hoje, né? conceito de egrégora é bem bacana. E é bem pensante mesmo. Que bom, Aninha. Te espero então dia 23. Sim, tá combinado, dia 23. E depois você vê lá no grupo o que você. Acho que você já colocou o que você vai trazer, né? Você vai fazer Coloquei o. sim, eu vou levar o bolo de fubá com erva doce. Fechou. Fechou? Mas Beijo, se até a precisar próxima. de mais alguma coisa, você me avisa. Não, eu acho que tá tranquilo. Acho que eu só E vou pedir pro pessoal trazer umas flores também. legal, legal. Gira de cigano sem flor não dá, né? Florifita, né? Sim, fora o colorido e o perfume, né? Tem Uhum. uma energia maravilhosa esse colorido.